Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém? Tito capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Então leiamos. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos, para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar, e que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, diante da Tua Igreja, e rogamos que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração para a Tua Palavra. Rogamos que o nosso entendimento esteja aguçado para a Tua Palavra. Que o nosso coração, assim como uma boa terra, assim como um bom terreno, seja preparado pelo Teu Espírito Santo para a boa semente da Palavra do Senhor. Que verdadeiramente nós possamos não apenas entender, não apenas absorver a Tua Palavra, mas que possamos sair daqui, ao entendermos a Tua Palavra, com o sentimento de querer colocá-la em prática. Porque esse é o objetivo de estudarmos, meditarmos e pregarmos a Tua Palavra. É que verdadeiramente possamos, da nossa vida cotidiana, colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido. Portanto, Senhor, através do Teu Santo Espírito, prepara o nosso coração. Que nesse momento nós possamos deixar de lado qualquer pensamento externo que possamos vir a ter. Que nesse momento possamos nos colocar numa situação onde deixemos de lado as conversas e que a nossa atenção seja exclusivamente para a Tua Palavra. Nos prepara de todas as maneiras, Senhor, para recebermos a Tua Palavra. Esse é o nosso pedido essa noite, nesse momento. Esse é o nosso clamor ao Senhor, em nome de Jesus. Faz assim com todos nós, Pai. É o que rogamos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Interessante que o Everton falou aqui na exaltação de ceia sobre pessoas incoerentes. Ele falou de pessoas que às vezes lutam contra a intolerância, mas ao mesmo tempo são intolerantes. Pessoas que, por um lado, lutam pelos seus direitos, mas ao mesmo tempo ferem os direitos dos outros. E enquanto ele falava, eu me lembrei de um professor que eu tive, um professor de teologia, que a maioria de vocês aqui conhecem, Davi, e ele disse uma frase uma vez, e essa frase eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte: olha, nunca espere de pessoas não cristãs atitudes cristãs. E isso ficou na minha mente, e quando eu escuto coisas assim, como o Everton falou, essa frase que ele falou sempre vem na minha mente. Então por que as pessoas são tão incoerentes? Elas são incoerentes porque elas não são cristãs.
ou não deveriam ser coerentes, vamos dizer assim. Elas não são cristãs, então elas não têm a obrigação de serem coerentes. É isso que eu estou querendo dizer. Então elas podem até ser coerentes em algum momento, elas podem ser coerentes, mas elas não têm a obrigação de serem coerentes. E quando eu escuto coisas como essa frase vem na minha mente, e eu estava pensando justamente para o outro lado da moeda. Que se os não cristãos, eles não têm a obrigação de serem coerentes, os cristãos, por outro lado, eles têm a obrigação de ser coerentes com aquilo que eles creem. E o que, infelizmente, tem acontecido no nosso meio cristão, na igreja, no meio gospel, no meio evangélico, seja a nomenclatura que você use, o que tem acontecido é que as pessoas, elas não têm vivido de acordo com aquilo que elas professam. Nós dizemos que somos cristãos, mas ao mesmo tempo, a marca do cristão, que é o amor, nós não fazemos. Nós não cumprimos, nós não amamos. Nós dizemos que somos cristãos, mas ao mesmo tempo, um fruto do Espírito que diz que é o domínio próprio e a mansidão, a gente não é. Não nos dominamos. Não somos mansos. E aí eu ouvi outro dia um pastor, um pregador, ele falando algo, dizendo o seguinte: olha, o mundo, ele não espera de nós perfeição, ele espera que a gente seja coerente. É isso que ele espera. Isso não significa dizer que em algum momento a gente não vai falhar. Não significa dizer que em algum momento a gente não cometa erros. Só significa dizer que esses erros, eles não podem ser recorrentes. A gente pode cometer um erro, não porque a gente tem o direito, mas porque a gente é um ser humano. E vai errar em alguma situação, vai errar em algum momento. Mas isso não nos dá o direito a viver uma vida incoerente com aquilo que a gente professa. E olhando para esse texto que nós lemos aqui de Tito, me parece que o apóstolo Paulo, ele está fazendo, ou dando uma instrução aqui para Tito, para que ele instrua outros exatamente nesse sentido. Para que as pessoas, para que a igreja, para que os cristãos, eles vivam em harmonia com aquilo que eles dizem crer. Para que eles vivam de acordo com aquilo que eles professam. Quando nós abrimos a nossa boca para falar quem nós somos, nós dissemos que nós somos o quê? Nós somos cristãos. Então, se nós somos cristãos, como deveríamos viver? Não deveríamos viver como cristãos, nós deveríamos viver como Cristo. E aí a gente eleva aqui um pouquinho a coisa, né? Porque quando a gente diz que a gente deveria viver como cristão, é como se nós estivéssemos baseando a nossa vida no outro, no semelhante. Mas nós, como cristãos, deveríamos viver a nossa vida como Cristo. A pergunta que a gente faz nesse momento é: e por que a gente não vive? Se a gente diz que é cristão, e eu acredito que somos, então por que não vivemos como Cristo? Como lá em Atos capítulo 12, quando os discípulos, capítulo 11 aliás, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, eles foram chamados de cristãos por quê? Porque eles viviam tal qual Cristo. E me parece que Paulo, ele está fazendo exatamente isso aqui. Ele deixa Tito aqui em Creta, veja aí versículo 5 do capítulo 1, com uma missão. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz:
completa, para que pusesse em ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesse presbíteros, como já te orientei. Então as coisas não estavam em ordem. Se você for para o versículo 10, você vai ver que haviam insubordinados, como ele tem falado, como ele vai falar, aliás. E que esses insubordinados eram provavelmente judeus, porque ele fala deles como da circuncisão. E ele diz que era para que Tito os fizesse calar, porque provavelmente eles estavam ensinando coisas que não deviam. Então Tito tinha que colocar as coisas em ordem. E é provável que aqueles irmãos não estivessem vivendo de acordo com aquilo que eles diziam crer. Então, esse é o contexto aqui no qual Paulo está escrevendo. E aí, o tema aqui para nós meditarmos hoje é a harmonia da vida cristã e o Evangelho, ou melhor, a sã doutrina. A harmonia da vida cristã com o Evangelho. Como nós, e eu estava justamente conversando sobre isso esses dias com um colega meu, e eu estava dizendo que a igreja, ela não tem dificuldade de entender o Evangelho, ela entende. Ela tem dificuldade em viver a partir desse entendimento. Ela tem dificuldade de colocar tudo aquilo que ela aprende em prática. É isso que a igreja tem dificuldade. E às vezes a gente tem dificuldade nas coisas menores, pequenas. Nós temos dificuldade de entender que uma vez que nós nos convertemos a Jesus, nós devemos a Deus culto. É uma dívida que nós temos, por assim dizer. Nós devemos culto a Deus. Porque agora nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E agora nos dizemos cristãos, então nós devemos culto a Deus. Nós temos a responsabilidade de cultuarmos a Deus. E como eu disse, a gente falha nas coisas mínimas. Porque é só você olhar para o seu ao redor, para o seu lado, que você vai ver uma cadeira vazia. Estou mentindo? Isso porque parece que não entendemos que o culto para nós é uma responsabilidade que nós temos, que nós devemos a Deus. E isso significa que nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que a gente professa crer. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Sim ou não? Então vamos ver o que Paulo fala a partir do versículo 1 do capítulo 2 e vamos tentar aqui destrinchar um pouco do que ele diz. Diz assim: tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Tu, Timóteo, tu, Tito, a tua função é falar aquilo que a sã doutrina ensina. Essa é a tua função. Você vai instruir eles de acordo com a sã doutrina. Em outras palavras, você vai instruí-lo de acordo com o Evangelho. Essa é a tua função. Tem que estar em harmonia com o Evangelho. Os teus ensinamentos têm que partir do Evangelho. Essa é a função tua como líder. E talvez agora, irmãos, a gente entenda por que nós batemos tanto nessa tecla do ensino do Evangelho aqui. Porque aqui nesse púlpito, nós não temos que estar ensinando aquilo que a gente pensa que a igreja deveria ouvir.
Aqui nesse púlpito nós temos que ensinar aquilo que Deus quer que a igreja ouça. E o que Deus quer que a igreja ouça é aquilo que está em harmonia com o Evangelho, em harmonia com a sã doutrina. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que as Escrituras nos ensinam. Aquilo que a Bíblia fala sobre o que é a vontade de Deus. E mais, não é aquilo que eu acho que ela fala, mas aquilo que verdadeiramente ela fala. Porque eu poderia abrir as Escrituras aqui e de forma totalmente inconsequente dizer algo que ela não diz. E se você não tivesse um pouquinho de conhecimento bíblico, talvez você engolisse. Não é verdade? E a gente escuta muita coisa por aí. Por isso que eu sempre dou uma orientação para a igreja. Igreja, não escute pregação de quê? De rádio. Porque infelizmente não há um compromisso com aquilo que as Escrituras dizem de verdade. Há um compromisso com aquilo que eu gostaria que ela dissesse, é diferente. Então, Paulo está instruindo Tito para que ele fale aquilo que está em harmonia com a sã doutrina. Não é aquilo que Tito gostaria que a igreja fizesse. Não é aquilo que Tito acha que seria bom para a igreja. Mas é aquilo que está em harmonia com o Evangelho, com a sã doutrina. Amém? Amém? Amém. E aí, Timóteo, ou melhor, Paulo, ele divide essa instrução aqui em 4 grupos. Preste atenção. Os mais velhos é o primeiro grupo aqui na instrução de Paulo. Depois ele vai falar aos jovens. O terceiro grupo é os líderes. E o quarto e último grupo ele fala dos servos. E o primeiro grupo aqui que Paulo instrui para que Timóteo ele exortasse é o grupo dos mais velhos. E nesse grupo dos mais velhos ele divide em os mais velhos homens e os mais velhos mulheres. Então versículo 2 ele vai falar dos mais velhos homens e ele diz: exorta os mais velhos para que sejam o quê? Que sejam o quê? Equilibrados. Para que sejam autocontrolados. Para que tenham em sua vida o fruto do Espírito ativo. Que não sejam descontrolados, que não sejam pessoas amalucadas, que façam as coisas sem medir, que falem aquilo que dá na telha, mas que sejam controlados, que não sejam explosivos, que não sejam pessoas que saem gastando à torta e à direita, mas que sejam controlados em todos os aspectos, financeiro, emocional, em tudo. Você gosta de conversar com alguém que não se controla? Olha só, eu sei que todo mundo é diferente, mas preste atenção. Você gosta de conversar com alguém que fica me cutucando? Esse cara não tem controle. É sério, não tem controle sobre o corpo dele. Você gosta de conversar com alguém que você pergunta uma coisa e a pessoa já explode? Sim ou não? Então por que muitas vezes a gente faz isso? Isso não é típico, isso não é próprio de um cristão.
Por que a gente não controla as nossas emoções? Se você vai explodir, você fica calado, é melhor. Então, ele está dando aqui a instrução para os mais velhos, e essa instrução aqui, é claro que ele está falando dos mais velhos no sentido de idade mesmo, de maturidade de vida, mas eu queria expandir isso um pouco mais e falar para aqueles mais velhos na fé. Pessoas que têm 10, 15, 20 anos de fé e ainda agem como novos convertidos, descontrolados nos seus prazeres, desejos, seja lá o que for. E ele está dizendo: instrui os mais velhos a que sejam equilibrados. Se nós que temos mais tempo de fé não conseguimos viver assim, como nós vamos dizer para os mais novos viverem? Eles vão olhar para nós e vão dizer: olha, mas tu tem tanto tempo de fé e ainda é assim. Como é que eu vou conseguir? Se nem tu conseguiu até hoje. Isso é incoerência. E talvez, se nós, com esse tempo todo de fé que nós temos, se nós não conseguimos, a realidade pode ser que a gente nunca tenha tentado. Ou que talvez tenha tentado uma vez e era difícil, e aí a gente deixou para lá, e aí achou, como o Everton disse, é mais fácil viver assim. É mais fácil controlar a raiva, ou é mais fácil tacar a mão na cara de alguém que nos faz raiva? Qual é mais fácil? Mais fácil soltar o braço, né? Ninguém sabe as consequências depois, mas é mais fácil. Tudo que vai, né? Então a questão aqui é que, como mais velhos, nós temos que dar o exemplo. Mas que exemplo a gente tem dado? Qual é o equilíbrio que nós temos mostrado para os mais novos? Que mais? Ele diz que os mais velhos sejam equilibrados e o quê? Respeitáveis. O que seria esse respeitável? Seria alguém digno, nobre, alguém que você olha e você pode confiar, alguém de respeito, alguém que adquiriu um nome a zelar, vamos dizer assim. Recentemente eu preguei aqui sobre modelos. E aí eu olho muitas vezes para mim mesmo e tento enxergar se eu sou esse modelo, se eu sou alguém respeitável, alguém digno de confiança. Se as pessoas podem me enxergar assim. Porque se elas não puderem, eu não estou vivendo como um cristão. Alguém poderia contar algo para você e ter a certeza de que você não falaria isso para ninguém. Não pense em alguém, não. Olhe para você. Não pense assim: olha, eu estou pensando aqui que fulano, se eu contar para ele ou para ela. Não, você. Você é digno de confiança. Você tem o respeito das pessoas. Elas podem contar algo para você e saber que dali não vai sair. Ou as pessoas têm medo de falar as coisas para você porque sabem que se falar todo mundo fica sabendo.
confiança, respeito, credibilidade, dignidade, nobreza. Se nós não estamos vivendo assim, nós estamos vivendo em desacordo com a nossa maneira de viver, que é o cristianismo. Eu quero que nós reflitamos em tudo isso. Como a gente tem vivido? A gente tem sido equilibrado, a gente tem sido respeitável, a gente tem sido sóbrio. Porque essa é a instrução. Ele diz aos mais velhos que sejam equilibrados, respeitosos e sóbrios. E pela palavra aqui, ele não está falando de uma sobriedade no sentido de pessoas que não ingerem bebidas alcoólicas. Não é isso que ele está falando. Não é esse tipo de sobriedade que ele está falando. Ele está falando de sensatez, de prudência, de alguém que é sóbrio nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Alguém que é sensato, alguém que é sábio, alguém que pondera as coisas, que não age por meros impulsos, mas que é sensato, que é sóbrio, que não se deixa levar por pensamentos obscuros, que não se deixa levar por sentimentos de raiva, de rancor ou de ódio, mas alguém que é sóbrio, sensato. Se a gente não tem vivido assim, meus irmãos, não estamos vivendo como pessoas que vivem em harmonia com aquilo que a gente professa. Nós temos vivido um evangelho falso nas nossas atitudes, se a gente vive assim. Entendam que eu não estou aqui acusando-nos de estar vivendo falsamente. Eu estou dizendo que se nós não vivemos assim, nós estamos vivendo falsamente. É isso que eu estou dizendo. Amém? Amém. E ele continua: os mais velhos sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé. Sadios na fé. Talvez essa seja a parte mais dura que Paulo está falando aqui. Porque ele está falando de saúde na fé. E a saúde na fé envolve vários aspectos, mas principalmente o aspecto da santidade. E eu fico pensando, baseado em tantas coisas que eu fiquei sabendo recentemente, de quantos têm vivido vidas com pecados ocultos. De quantos têm vivido uma fé adoecida por conta de esconder pecados, que convivem com ele dia a dia. Pecados que não largam, pecados que não deixam, pecados que não querem deixar. E se alguém aqui tem vivido assim, você sabe qual o pecado. Eu não sei, Deus sabe, e você também sabe. E se você tem vivido assim, você não tem estado sadio na fé. E está se enganando. Você não está enganando a igreja, você não está enganando a liderança, você não está enganando Deus, você está se enganando. Porque está adoecido. Tem vivido uma fé doente. Quem esteve aqui na quarta-feira, ouviu, a gente encerrou aqui Tiago, e Tiago diz que se nós quisermos ser curados, nós temos que
contar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Enquanto essa confissão não acontece, enquanto o pecado continua oculto, há uma doença na fé. E se temos vivido assim, não somos cristãos. Não somos. Não somos, não adianta, não somos. A nossa fé tem que estar saudável, o nosso amor tem que estar saudável e a nossa constância tem que estar saudável. Mas quando nós não estamos com a nossa fé saudável, não somos constantes. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal, uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. Vivemos uma gangorra na nossa fé. Uma gangorra não, uma montanha russa, né? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Porque a fé está doente. Então os mais velhos vivam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. E aí ele passa para o segundo grupo, desse primeiro grupo, porque esse primeiro grupo era os mais velhos. Aí o versículo 2 é os homens, e o versículo 3 e 4, e 5, ele vai falar sobre as mulheres mais velhas. E ele diz: as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver. Que sejam reverentes, que sejam respeitadas, que sejam sérias, que venham agir conforme a sua idade. Porque, sinceramente, não há algo mais ridículo do que uma mulher de certa idade querer se vestir como um adolescente. É ridículo. Sejam, como ele diz, reverentes no viver. Que sejam pessoas respeitáveis e respeitadas e que verdadeiramente mereçam respeito. Continuando, versículo 3. Não caluniadoras. Vou usar a minha palavra aqui. Não fofoqueiras. E deveria ser assim a tradução. Se você tiver uma linguagem de hoje, talvez esteja assim: não caluniadoras, não falem da vida de ninguém, não fofoquem, porque se você faz isso, você não é crente, não é cristã. Não dadas ao vinho, não sejam bebarronas. Sejam mestres do bem. Vocês perceberam aqui o contraponto? Ele está dizendo: olha, não sejam caluniadoras, porque quem calunia traz o mal. Pelo contrário, sejam mestras do bem. Ele está dando um contraponto aqui. Versículo 4. Que elas ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos. Agora preste atenção. Versículo 4. Ensine as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos. Mas se essa mulher mais velha, volte para o versículo 3, elas não forem reverentes, elas forem caluniadoras, e elas forem dadas a muito vinho, o que elas estão ensinando às mais novas? A serem caluniadoras, irreverentes e serem dadas a muito vinho. O que as mais velhas têm ensinado às mais novas? Deixa eu perguntar às mães aqui que têm filhas: o que vocês têm ensinado às filhas de vocês? Vocês têm ensinado elas a serem boas donas de casa?
Não, mas no século XXI a mulher não pode mais ser assim. Ela tem que trabalhar, não é verdade? Ela não pode ser mais dona de casa. Vou ensinar minha filha a ser dona de casa, que é isso? Que coisa, que retrocesso. Eu lembrei aqui de um pastor que ele disse o seguinte, que as mulheres do século XXI não querem cozinhar. Aí ele perguntou, por que o marido do século XXI não come, não? O que as irmãs têm ensinado para as filhas? A minha filha tem 8 anos, a Rebeca. Ela já sabe fritar um ovo. Isso ela já aprendeu. E ela esquenta uma água por ninguém. A gente tem até tentado segurar um pouco ela, porque por ela já estava querendo ir para o fogão, mas como ela é muito novinha, a gente deixa só o básico. Esquenta uma água, frita um ovo, com toda aquela supervisão, para ela não se queimar, não fazer alguma besteira. Mas tem que ser ensinado. Ela varre a casa, ela lava prato. Está escravizando a menina. Ensinem as mais novas a amarem o marido e os filhos. Olha o que ele diz no versículo 5, olha só. A serem equilibradas, puras e eficientes no cuidado do lar. Olha o que ele está dizendo. Eficientes no cuidado do lar. Pergunta aos maridos: vocês gostam de chegar em casa e a casa está virada de cabeça para baixo e tudo sujo? Gostam sim ou não? Não! Você gosta de uma mulher o quê? Eficiente no cuidado do lar. E aí deixa eu só fazer uma ressalva, né? Isso significa dizer que a mulher vai fazer tudo, né? Né? É ruim pregar para uma mulher aqui na minha frente. Mas ensinar as mais novas a amarem os maridos, cuidarem dos filhos, serem eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas, que não falem mal da palavra. Ah, sim, olha só. Olha a conexão que Paulo está fazendo. Por que as mulheres têm que viver assim? Por quê? Olha só. Versículo 5. Serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Por que a mulher tem que viver assim? Porque isso é coerente com a palavra. Isso é coerente com aquilo que Deus quer. Isso é coerente com a harmonia da doutrina. As cristãs vivem assim. E caso contrário, caso não vivam assim, não têm vivido como cristãs. São incoerentes com aquilo que professam crer. São duras essas palavras? Sim ou não? Mas isso é o Evangelho. Isso é a vida comum do cristão. Não podemos viver uma vida totalmente desequilibrada, totalmente diferente daquilo que as Escrituras nos mostram, que é o viver cristão. Se a gente tem feito isso, a gente tem sido incoerente, não tem sido cristão. E aí, versículo 6, ele passa para o terceiro grupo, melhor, para o segundo grupo. Os jovens. Notem que tem uma palavra que aparece em todos os grupos. Olha só, ele diz lá no versículo 2, que os mais velhos têm que ser equilibrados,
No versículo 5 ele diz que as mulheres têm que ser equilibradas. E agora no versículo 6 ele diz: exorta de igual modo os jovens para serem equilibrados. E por que o jovem tem que ser equilibrado? Porque o jovem é jovem. E se deixar, ele vive do jeito dele. Ele não tem hora para comer, ele não tem hora para dormir, ele não tem hora para fazer absolutamente nada. Então o jovem cristão, ele é equilibrado. Ele tem regras, ele tem limites. Ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que ele tem que fazer, não o que ele quer. Ele não fica na internet até de madrugada. Ele não passa o dia no celular. Estou falando da nossa geração de hoje, né? Porque na minha geração não tinha internet até de madrugada. Tinha videogame até de madrugada. Mas o jovem tem que ser equilibrado. O jovem cristão tem que ser equilibrado. O namoro cristão é um namoro equilibrado. Não pode passar dos limites. Porque o jovem cristão, ele não faz sexo antes do casamento. Então o jovem tem que ser equilibrado. Em tudo, em todas as áreas. Amém? E aí ele passa para o terceiro grupo, que é os líderes. Versículos 7 e 8. Que a tua conduta, que ele está falando para Tito, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível. Olha só aqui como é a conduta do líder. Ele tem que ser exemplo em tudo. Porque o líder, quando ele peca, quando ele erra, é mais prejudicial, é mais danoso, tem mais consequências. Então ele tem que ser o exemplo em tudo. E exatamente porque está todo mundo olhando para ele. O que ele faz, todo mundo quer fazer. Então se ele faz o correto, todo mundo deveria fazer. Mas quando ele faz o errado, logo aparece alguém para dizer assim: mas ele está fazendo, por que eu não posso? Então o líder tem que ser exemplar em tudo. Não é em algumas coisas, é em tudo. Ele diz, ele tem que ser exemplo em tudo. Na doutrina mostra integridade e sobriedade. Na doutrina seja responsável, seja honesto na hora de você pregar aquilo que Deus quer. Mostre honestidade, integridade. Seja íntegro na hora de ensinar na igreja. Não ensine aquilo que você quer, ensine aquilo que a Bíblia manda. Isso é integridade. E aquilo que ela não ensina, não fale, porque ela não ensina. Por que nós não falamos aqui? Por que a gente não ensina aqui sobre prosperidade financeira? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia não ensina, ela está ficando com medo. A Bíblia não ensina que se você der muito, você vai ganhar muito. Isso não existe. Isso não é bíblico. O Novo Testamento não ensina isso. Então eu tenho que ser íntegro no ensino, na doutrina. Não ensino o que eu quero, ensino o que a Bíblia ensina. E outra, versículo 7, integridade na doutrina, sobriedade, versículo 8, linguagem sadia e irrepreensível. Outro dia a irmã Neide, ela estava me falando de um pastor que disse assim: eu falo palavrão mesmo. E quem diz, e aquele que diz que não fala palavrão está mentindo. Aí ela veio me perguntar se estava certo. Eu disse: está não. Olha o que ele está dizendo, versículo 8: a linguagem tem que ser sadia e irrepreensível. Como é que
alguém que fala palavrão vai ter uma linguagem sadia e irrepreensível? Não tem. Eu não me lembro a última vez que eu falei um palavrão. Eu acho que talvez quando eu me converti. Isso eu posso falar com propriedade. Eu não tenho nem medo. A minha esposa está aqui. Ela sabe, eu não falo palavrão. Não falo. Então essa história, meu amigo, de dizer que é normal, ele estava falando que era normal, não é normal. Olha aqui. Linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Como é que eu posso dizer que sou cristão e tenho uma linguagem que não é sadia? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, mas na minha boca só fala imoralidades, imundícies e palavrões? Se eu faço isso, eu não estou vivendo como cristão. Não estou. É incoerente com aquilo que a gente diz crer. A minha ideia aqui, a minha proposta, irmãos, é que todos nós possamos meditar, possamos fazer uma auto-reflexão, olhar para dentro e verificar se tudo aquilo que nós falamos até agora, se a gente tem praticado, tem feito, se a gente tem sido coerente com aquilo que nós professamos. E se nós não temos feito, se nós não temos feito, que a gente olhe aonde a gente tem caído e falhado e se arrependa. Porque se a gente se arrepender, Deus nos perdoa. Ele só não vai perdoar se não houver arrependimento. Mas se nós nos arrependermos, lógico que Ele vai nos perdoar. 1 João 1, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que nos arrepender. Arrependimento, fé. Arrependimento, confissão a Deus. Arrependimento, mas é arrependimento de verdade. Não é apenas uma mera tristeza quando comete um erro, não. Um remorso. É arrependimento de verdade. É isso que Deus espera de nós. E Ele finaliza com o último grupo, que são os servos. Versículo 9 e 10. Exorta os servos para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando sem reclamar, e que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que os servos têm que serem assim? Olha como é que ele termina. Para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele está falando aqui para servos, no sentido de escravos, que naquela época e naquela cultura existiam. Nós não vivemos mais assim. Em nosso meio não existem mais escravos. Mas me permitam aplicar o que Paulo está exortando aqui aos servos, aplicar a nós como profissionais. E aonde tem servos, nós colocamos empregados. E aonde tem senhor, nós colocamos patrão. Amém? Você concorda comigo? Vamos fazer isso? Então vamos ler de novo. Exorto os empregados para que sejam submissos a seus patrões, agradando-os sem reclamar. A pergunta é: fazemos isso? Ou vivemos reclamando?
Somos submissos e agradamos Ele, ou a gente sempre chega atrasado? Sempre que pode, coloca um atestado, mesmo sem estar doente. Faz de tudo para não ir trabalhar. Imagine se o seu patrão, imagine agora, se o seu patrão, ele se agrada de você, ou ele se desagrada de você. Se você tem vivido, tem sido, a sua vida profissional tem sido de acordo com as regras da empresa. Agrada o patrão. Para quê? Para que a beleza da doutrina de Cristo seja vista. Olha como é legal. O Evangelho vai ser demonstrado ao teu patrão mediante o teu procedimento profissional. Olha que legal. Não é isso que ele diz no final? Para que tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Cristãos são bons profissionais. Cristãos são bons profissionais. Se você tem sido um mau profissional, você não tem sido cristão. Me lembrei de Lutero quando ele disse que uma vez um sapateiro chegou até ele e disse: Lutero, como é que eu faço para glorificar a Deus no meu trabalho? Ele disse: o que é que você faz? Ele falou: eu sou sapateiro, então faça bons sapatos e venda por um preço justo. Cristãos são bons profissionais. Amém? Então, irmãos, nós precisamos aprender a viver em harmonia com as doutrinas de Jesus, em harmonia com o Evangelho. Nós precisamos aprender a ser coerentes com aquilo que nós cremos. Nós precisamos colocar em prática tudo isso que a gente falou aqui. Tudo isso. Você anotou o que eu falei? Você vai lembrar do que eu falei amanhã? Sim ou não? Sim. Porque se você quer colocar o que a gente falou aqui em prática, você tem que lembrar amanhã. Porque se ao sair daqui, ao atravessar aquela porta, tudo aquilo que vocês ouviram aqui, se não tiverem mais aqui, não vai adiantar. O que nós ouvimos aqui, as pregações que são ditas aqui, não é apenas para que você escute aqui agora, mas é para que você leve e viva, para que Cristo seja glorificado aonde você estiver, através da sua conduta, através da sua vida, através das suas palavras, através do seu profissionalismo. Talvez seja isso que tenha faltado para a igreja de um modo geral, não apenas aqui no Gerissatinho, mas a igreja de um modo geral. É viver, é professar, ou melhor, é praticar aquilo que professa. Se nós vivêssemos de verdade aquilo que nós professamos, nós estaríamos vivendo uma outra realidade no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Eu me envergonho quando eu vejo as pesquisas do Ibope, e aí dizem que o Brasil se eu não me engano, é quase 20% de evangélicos. Parece que está um pouco mais agora, quase 30%. Eu me envergonho. Se um país que tem 30% de evangélicos e é um dos países mais corruptos do mundo, isso é uma vergonha. Isso só acontece porque a maioria dos evangélicos não tem vivido com o Evangelho. E isso é uma tristeza. Então, que ao sair daqui hoje, todos nós
possamos colocar isso em prática, para que a nossa vida, a nossa conduta, ela esteja em harmonia com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Fiquemos de pé.